Tu continua tendo contato com o pessoal? Muito pouco, muito superficial, né? Muito superficial, assim, né? Deveria pedir o WhatsApp deles, talvez, né? Porque agora a questão de evoluir a tecnologia e tudo mais, mas não falei mais com eles. Mas, assim, ter vivenciado isso me preparou muito para a jornada da vida, cara. Com certeza. Preparou muito, e eu falo isso para todo mundo, né? Assim, eu e minha namorada, a gente tá esperando o nenê. Deve estar chegando agora a primeira semana de novembro, a Helena. Parabéns. Obrigado. Então a gente fala que a gente prepara o filho para o mundo. A gente não prepara pra gente. Isso eu escutei de muitos professores falando, isso é uma coisa que eu carrego comigo. E a minha ideia é que a minha filha, quando tiver seus 15 anos, ela vai escolher se ela quer estudar, fazer um high school fora, o que ela quer fazer, mas ela vai ter a preparação para isso. Vai ter a oportunidade de fazer isso. Isso eu me preparo muito para que ela tenha o que eu não tive, digamos assim. Perfeito. A educação é o que mudou a tua vida e que tá mudando até hoje, né? As oportunidades que a gente tem. Se puder dar para ela educação, cara, o resto eu tenho certeza que ela tem uma mãe que é professora, um pai que tem a cabeça no lugar também, então a gente vai dar o básico, a educação para ela, o resto ela vai correr atrás, né? O Yali é pai e eu sei que ele pensa muito nisso, né? Assim como eu. Cara, educação minha filha tem 4 anos, né? Eu já tô pensando em várias questões, inclusive o Yali, ele diz que fala inglês com o filho dele, né? E é uma coisa que eu tento fazer muito com a minha filha. A minha filha, não que seja, algo gigante, mas, ela conta até 10. Hoje ela conta até quase mais, né? 15, 20 em inglês. Tem vezes que ela vem falar comigo algumas frases que, tipo, cara, não fui eu que ensinei, mas a mãe dela também se preocupa em estar falando com ela. E, cara, tu pode ter certeza que isso vai ser um diferencial, sabe? Pra tua filha que tá vindo, pro futuro dela. Mas tu tava falando aqui, cara, eu tava com uma pergunta pra te fazer. Tu foi com brasileiros, né? Uhum. E tu falou que em 6 meses tu ficou fluente ali na questão do inglês. Uhum. E isso aconteceu comigo e com os brasileiros lá. Por exemplo, o meu inglês, quando eu fui para os Estados Unidos, ele teve uma dificuldade no começo. Por quê? Porque eu convivia muito com brasileiro. Uhum. É uma fuga, né? E exatamente, ele falava muito bem inglês e eu muito mal. E eu usava ele como gancho para tudo, literalmente. Para comunicar com os meus colegas, com o treinador, na aula, inclusive. E eu vou contar uma história que eu acho maluca, presida. Esse cara, ele tinha uma namorada, né? Não adianta, ele tinha uma namorada. E eles foram meio que... Ele foi para os Estados Unidos, mas foi meio assim, sabe? Não foi muito bem resolvido nessa questão. Ao contrário de mim, cara. Minha esposa me apoiou, inclusive, cara, vai ser difícil, mas eu sei que é uma plantação que a gente vai ter bons frutos sendo colhidos lá na frente. Em dezembro, a gente foi em agosto, em dezembro a gente voltou de férias para passar o Natal aqui, enfim, e voltaríamos, a princípio, né, em janeiro ali pro off-season, né, que é o segundo semestre. A namorada desse cara falou assim para ele, ou os Estados Unidos ou eu. Olha a mentalidade dela, né? Olha a mentalidade dela. Falou assim para ele, esse cara, ele fez a escolha errada. Desculpa, porque, cara, uma namorada que chega pra ti e fala isso, na minha opinião, cara, não te merece, né? Desculpa se alguém discorda, mas é o que eu penso. E ele optou por ficar com ela. Enfim, pra mim foi ótimo. No início eu fiquei bem triste, porque, cara, vou perder meu tradutor. Vou perder meu tradutor. Mas foi aí que meu inglês, cara, decolou. Juro pra ti, cara, em 2, 3 meses eu tava, falando até os slang lá dos caras. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Tu foi com vários brasileiros. Vocês tinham alguma questão de conviver com brasileiros? Eu vi que tu queria ficar com um professor e tinha contato com eles. Como é que tu fez essa questão da tua evolução no inglês, cara? Tu convivia muito com brasileiros? Tu fugia deles para focar mais no inglês mesmo? Enfim, compartilha um pouco. Eu acho que, cara, é bem bacana. Esse projeto nosso, morava na casa de família. Eu morava numa casa de família que existia uma seletiva na cidade que as famílias podiam se inscrever para receber. Host families, né? Host families. Então, o que acontece? Era um brasileiro e um canadense do projeto que moravam na casa. Morava eu e o Grant, que era de Ottawa, canadense, e a gente morava com a Cecília. Tinham famílias que eram com filhos e pais, então tinha mais gente. Então, morava lá o Márcio com um canadense na família. De segunda a quinta, tu não podia ter contato com os outros brasileiros. Obrigatoriamente. Entendi. Na sexta-feira, o dia inteiro... Não, sexta-feira à tarde eram as nossas reuniões. Reuniões periódicas, toda sexta. Chovendo ou com sol, a reunião tinha que ter, porque aí era com o projeto. No caso, a coordenadora brasileira e o coordenador canadense, né, estavam presentes na reunião sexta-feira, o dia inteiro. Eu evitava bastante
Tá bastante. E tem uma coisa que é muito bacana, e eu acho que isso fica de mensagem pros jovens que pensam assim, eu tô a fim de ir, mas eu tenho medo. Todo mundo vai te ajudar lá. Eles são muito receptivos. Todo mundo vai. Vai pros Estados Unidos, como eu já tive a oportunidade de ir também, assim, de ter dificuldade, às vezes, de comunicação, a pessoa entende, cara. Tu usa muito as mãos, né? Tu usa muito visual, assim, pra ajudar. E o inglês não é uma língua difícil, que você, em 1 ou 2 semanas, você pelo menos tá fazendo o básico já, né? Tá fazendo o básico, com certeza. E o povo te ajuda muito. Então, assim, estão vendo que tu tá tentando falar, tá te comunicando, às vezes falta a palavra, falta o vocabulário. Sim, vai faltar e tá tudo bem faltar. Exato. Não há problema nenhum faltar. Com certeza tem cidadãos americanos que também faltam para eles as próprias palavras em inglês, né? Devido à criação que tiveram, às vezes não tem um vocabulário vasto, enfim. Então, isso vai faltar. E o pessoal tem muito medo disso, né? Ah, não vou para fora por isso. E aí tem uma outra situação que é muito bacana. Eu fui com 20, mas o menino ou a menina indo hoje com 12, com 14, com 16, cara, aprende mais rápido, do que eu aprendi com 20. Muito mais rápido. Eu fui com 25. Eu era o vovô do time lá. É muito rápido o aprendizado. Claro, a pessoa com 50 vai ter um pouco mais de dificuldade, isso em tese, né? Não é uma regra isso, né? Do que uma de 16. Pode ser que tenha uma de 50 que aprenda mais fácil, mas assim, é mais difícil. Então, assim, com 16, 17, 14, 15, 18, cara, é o momento de errar na vida. É o momento de arriscar, é o momento de fazer, é o momento de acreditar no sonho. Eu quero acreditar no meu sonho, que eu quero ser jogador. Eu vou acreditar na Next, a Next está me dando a oportunidade, então eu vou abraçar essa oportunidade, vou lá, vou mostrar meu talento no futebol e vou me tornar um cidadão melhor. Porque um dia, quando eu parar, eu vou voltar e vou fazer a diferença para pessoas que estão aqui ou pessoas que agora estão com a minha idade que eu não tinha. Pensando na oportunidade. Agora, o que é que te fez mais a diferença lá para tu aprender inglês rápido? A convivência, as aulas, o trabalho, o que é que te ajudou mais ali a desenrolar mais rápido? Na realidade, a gente não tinha aulas de inglês, né? Não tínhamos aulas de inglês. Jogavam você lá... isso aí. Mas o Projeto Rondon era isso, né? No Brasil ele existia nos anos 70, 80, sei lá, no Amazonas, Mato Grosso, lá. Era assim, o pessoal aprendia na marra a cozinhar, aprendia na marra a se virar, né? E essa questão do aprendizado lá, eu trabalhava nesse horário das 9 às 3, depois ali E geralmente tu sentava com os professores, por exemplo, na hora do almoço ali, aquela 1 hora e meia ali, ficava conversando, eles perguntavam tudo da tua vida, tu perguntava da deles, porque é tudo novo. Imagina, os professores lá também recebiam um brasileiro na escola, né? Uma cidade pequenininha e tal. Sim. Quando é que eles iam ter essa oportunidade de saber um pouco mais sobre a cultura brasileira? Então tu vai tentando falar. E obviamente, né, tu tentava ler livros, eu levei dicionário, né? E tu tem que fazer um pouquinho por ti. Mas nada que tu vai te assustar. Ah, mas eu não consigo formar uma frase. Fica tranquilo. 1 semana, 3 dias, 4, tu vai estar conseguindo. Fica tranquilo. E se tu não conseguir hoje, com a tecnologia que o jovem tem... 15 anos atrás não existia nada disso. Era só o dicionário. Eu andava com o dicionário. Eu também, eu levei um dicionário na minha bolsa. Eu lembro que até hoje que eu levei um dicionário na minha bolsa. Um dicionário da Oxford, roxinho assim, pequenininho. Pequenininho pra dar em todo lugar. O meu tá lá, guardar sete chato até hoje. Eu tenho pra minha filha depois. Eu tenho uma cena, cara, que eu lembro muito, porque a gente chegou em julho e tava quente. Dia 9 de novembro foi a primeira vez na minha vida que eu vi neve. Eu acordei, eu abri a janela para fazer a comida, a Cecília perguntou, o café, a Cecília perguntou, já olhou pra rua? Eu falei, não. Quando eu abri a janela da cozinha, assim, o carro dela tava na frente, era... Todo coberto. Não existia grama, era só neve. Uma cena linda, assim, na minha vida, linda. Eu e o Grant fomos pra rua, tiramos várias fotos, ela tirou e tal, tirou foto com a gente e tal. E eu lembro de uma cena, porque, né, o cara nunca viu neve e tal, aquela coisa. Eu tomei um tombo, velho, na rua. Um tombo. A calçada onde fica o carro ali é... Não, e aí o que acontece? O asfalto, a neve vai derretendo, fica um sabão. Eu tomei um tombo, velho. Um tombo quando eu fui pra trabalhar às 8h30 da manhã, 15 para as 9 da manhã. Eu lembro que eu tava com o dicionário e os livros na mão ainda pra ir pra escola. Cara, meu Deus. Foi uma cena engraçada, assim, porque é tudo novidade, sabe? Sim, sim. Então eu lembro que meio que destruiu o dicionário também por causa do tombo e tal, então... Mas isso é tudo bacana, porque hoje tu lembra, 15 anos depois disso, pô, cara, olha a quantidade de aprendizado que a gente tem. A gente dá risada, né? Quando é que tu vai imaginar que uma rua molhada vai te derrubar? E derrubava, cara.